para não chorar tanto diante desses dados aí, uma garantia o governo tem que dar, até porque é constitucional. Não pode reduzir os gastos que estão estabelecidos constitucionalmente para a saúde e para a educação. Isso daí ele tem que cumprir, sob pena também de ser questionado. Agora, a pergunta que se fica é o seguinte: teremos o risco então de um apagão na gestão administrativa da União em 2020? O governo está dizendo que não, que apesar de todo esse quadro aí de dificuldades, que não vai ter um apagão na gestão. O apagão é quando o governo simplesmente, se considera incapaz financeiramente de fazer frente às despesas da União, que é garantir o pagamento de funcionalismo, garantir o mínimo de investimento, garantir despesas para funcionamento de ministérios. Ele diz que isso não vai ter. Agora, qual é o reflexo disso diretamente, como já foi dito aqui, para os cearenses, para os brasileiros? Com apenas 19 bilhões de investimentos, é quase nada. E o salário mínimo? Porque lembre, quem determina, quem coloca o valor oficial do salário mínimo, também é a União no orçamento. Para o ano que vem, Zenor, o nosso salário mínimo vai estar em R$ 1.039,41. Isso é o quê? Pouco mais que os R$ 998 atuais que são pagos como salário mínimo. Beto Almeida, a partir desta semana nós vamos começar a falar mais sobre o orçamento da União, porque mexe também, é um assunto que faz parte do cotidiano, da vida dos moradores dos 184 municípios do Ceará, da população cearense. Afinal, as decisões tomadas em Brasília na análise dessa proposta orçamentária terão reflexo diretamente aqui, seja com a paralisação de obras ou a redução do ritmo de atendimento da população nos órgãos federais, mas tudo isso também, o que fica nessas primeiras discussões sobre a proposta orçamentária que acaba de chegar ao Congresso Nacional é que o governo federal está apertando alguns parafusos que estavam frouxos para colocar a máquina para andar melhor e mais azeitada. Existia um excesso, como sempre existe no poder público, e há uma necessidade desse enquadramento nessas novas regras. Afinal, nós estamos falando também sobre a regra de ouro, o chamado limite de teto, que o governo federal não pode gastar no ano subsequente, além do valor do ano anterior, corrigido pela inflação. Então, as despesas da máquina administrativa crescem de forma meteórica mesmo e com muita rapidez, enquanto a receita não acompanha esse ritmo de crescimento das despesas. É duro, na realidade, o governo está mostrando aí o quadro real, e eu vejo como um fato positivo, porque tem que enxergar algum fato de positivo nisso, Luzenor. Primeiro, é o fato de que ele está colocando a situação tal qual ela é. O orçamento costuma ser uma peça muito de ficção, onde o governo faz projeções de arrecadação e projeções de gastos. No fim das contas, se comprova sempre que a projeção de gastos é muito maior do que se imaginava, do que se previa, e a previsão de arrecadação ficou muito abaixo também do que foi projetado. Então, ou seja, a previsão de despesas é ilusória. Enquanto a previsão de gastos, a previsão de receita é ilusória, enquanto a previsão de gastos é mais do que real. É mais do que real. Aliás, muito mais do que real, porque vem muito acima da projeção. Então, é sempre assim. Então, o fato de ele colocar o quadro como está aí, claramente chama atenção para uma preocupação que o brasileiro deve ter de acompanhar o que significa a gente ter um orçamento bem apertadinho.